Olá, graça e paz. Nós estamos falando aqui sobre as práticas espirituais. E a prática espiritual que nós queremos falar hoje é sobre o jejum. Creio que é uma prática que a maioria não gosta muito, né? Eu, principalmente, não gosto muito. Somente quando eu lembro de um pãozinho de queijo de manhã, né? Uma jantinha à noite, você está de jejum, né? É complicado. Mas o jejum, ela tem uma função importantíssima na nossa vida, na nossa transformação. Quer ver? Vamos lá para Romanos, capítulo 8, o versículo 10, fala assim, ó: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A palavra de Deus em Romanos diz que o corpo está morto. Como assim, pastor? Meu corpo está vivo, eu estou sentindo o meu corpo. Isso aqui é uma verdade posicional que nós fomos colocados quando nós nascemos de novo. A vida de Deus veio ao nosso espírito, nós somos vivificados. Mas o nosso corpo é o velho homem, é a velha criatura. Esse está morto, ele foi declarado morto, certo? A mortificação para os feitos do corpo, para a vontade. Quer ver? Olha só, tem um conceito que eu gosto muito, que diz assim, ó: se Deus pudesse anular a vontade de uma pessoa que não quer que sua vontade seja contrariada, não haveria ninguém no inferno. Deus, ele não pode anular a minha vontade. Eu aqui escolho anular a minha própria vontade. Então eu fui salvo, recebi a salvação, recebi a vida de Deus e a natureza de Cristo no meu espírito. E agora o meu corpo tem que ser submisso a essa vida que eu recebi, a essa natureza que eu recebi. Então, o jejum, ele executa essa posição de morte do meu corpo. Executa essa posição de morte de aspectos da minha alma, da vontade, das emoções e muitas vezes até da nossa própria razão, certo? Então, o jejum, ele estabelece a vontade de Deus na minha vida, porque a minha vontade foi anulada. O velho homem morreu. Vocês lembram quando nós batizamos? Que primeiro nós mergulhamos, ou seja, a velha criatura, o velho homem fica lá morto, certo? Ele é sepultado, mas levanta um novo homem, levanta uma nova criatura, que é a vida de Deus no nosso espírito, com essa nova natureza. Então, quando a gente vai para esse texto de Romanos, capítulo 8, nós lemos o versículo 10, certo? Vamos agora para o versículo 11, olha o que ele diz: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que o Senhor colocou a vida dele no nosso espírito. Ele vivificou o nosso espírito. E agora esse espírito nosso é que vai impor essa nova natureza, vai impor os frutos ao nosso corpo, certo? Vai impor os frutos do espírito ao nosso corpo. E aí o nosso corpo vai obedecer. A nossa vontade vai ter que se submeter. E o jejum tem uma participação fundamental nisso, porque ele executa. Quando eu deixo de me alimentar, por exemplo, eu vou fazer um jejum, e aí eu tomo café hoje da manhã, e aí eu não almoço, eu não janto, eu não tomo lanche da tarde, eu não como amanhã no café da manhã, eu vou só almoçar no dia seguinte. O meu corpo não quer. A minha vontade quer comer um pão de queijo. Aqui no Goiás a gente quer comer uma pamonha, né? Tomar um leitinho com café. Mas quando eu submeto a minha vontade à vontade do Espírito, quando eu nego a minha carne o que ela quer, eu estou trazendo ela a uma posição de mortificação. E é essa execução que o jejum faz, né, que submete a minha vontade à vontade da palavra, à vontade da nova natureza, à vontade que o Espírito Santo determina para a minha vida. Amém? Então, olha só, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o jejum executa essa posição de morte, essa verdade posicional, e nos coloca numa posição onde a vida de Deus, a natureza de Cristo em nós, vai determinar as nossas atitudes. E nós não seremos dominados pela vontade da carne, mas andaremos de acordo com a vontade do Espírito, a vontade de Deus implantada em cada um de nós. Amém? Então assim, vamos jejuar, querendo ou não querendo. Imponha a sua vontade o jejum.
Amém? Então fica com Deus aí, graça e paz.